Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a colaboração de importantes sacerdotes na história da igreja que fizeram uma colaboração importante, significativa também para a ciência. Não só para as coisas que envolvem a igreja, mas para a ciência de maneira geral, como a gente acabou de dar o exemplo no bloco anterior, que eu já vou inclusive responder a dúvida de um telespectador. Só ressalto aqui no começo desse bloco, ligue para a gente. Seja, ou entre em contato com a gente, melhor dizendo, seja por telefone, ligando mesmo, o telefone que vai aparecer no seu vídeo. O tempo todo da nossa conversa vai ficar aí o telefone, também o e-mail, eclesia@rs21.com.br, ou ainda, manda uma mensagem para a gente através do WhatsApp, tá? A gente está recebendo, então, por essas vias de comunicação, WhatsApp, telefone e e-mail, para que você interaja conosco aqui nesse nosso programa de hoje. Olha só para encerrar o assunto do bloco anterior, que a gente tem muita coisa ainda para falar, é o seguinte, respondendo então a pergunta aqui da nossa telespectadora, a Rosana Antônia Zucaro, de Itajubá, Minas Gerais, ela faz a seguinte pergunta. Galileu Galilei, que descobriu a rota dos planetas, ele foi cego pela igreja? Vamos ficar bem claro uma coisa aqui. Você até chamou Galileu de sacerdote. Não. Galileu Galilei não era sacerdote. Ele era só um cientista. O Galileu Galilei, ele baseou seus estudos nos estudos de um sacerdote, que era o Copérnico, né? Coloca pra gente de novo a foto aí, por favor, diretor. Esse era o padre Nicolau Copérnico. A Polônia, né? Ele era polonês, né, Padre Guido? Sim. O Nicolau Copérnico, ele sim que começou os estudos sobre o heliocentrismo, ou seja, a Terra que gira em volta do Sol e não o contrário. Galileu Galilei, que não era padre, baseou seus estudos nos estudos desse padre que a gente acabou de mostrar. E ele não tinha como comprovar sua tese, que só foi comprovada 200 anos após a sua morte. Ele acabou tendo um problema com a igreja da época, porque a igreja não queria que ele publicasse como tese. E ele acabou publicando como essa verdade. O que acontece? Ele morreu, eu disse agora há pouco que ele morreu idoso na casa dele, cego, mas foi uma cegueira natural, por causa da idade avançada. Ele morreu em comunhão com a igreja, recebeu os sacramentos, morreu velhinho na casa dele, ou seja, ele não foi assassinado pela igreja católica, como a gente costuma ouvir por aí, tá certo? Essa é a verdade, né, Padre Guilherme? Exato, Eric. Não esqueçamos, inclusive, que Galileu Galilei viveu sempre muito protegido pelo bispo da cidade. Também tinha essa amizade com o bispo, né? E esta história que estão inventando de condenação à morte, de cegueira, etc., não. Talvez alguém está fazendo um pouco de confusão, porque bem naquela época aconteceu na história o famoso Concílio de Trento, que entre as coisas que instituiu foi exatamente até a Inquisição. Foi uma página muito triste, não é o caso agora de falar disso, né? E talvez há pessoas que confundem uma coisa com a outra e colocam até torturas para pessoas que, na verdade, não foram submetidos a este castigo. Muito bem. Bom, Rosana, ficou bem claro? Quem era padre era o Copérnico. Ele que inventou essa história toda, essa teoria. O Galileu Galilei baseou nos estudos de Copérnico e aí a história continua, tá bom? Sobre o episódio da Inquisição, a gente até recebeu um e-mail esses dias, aliás, a gente sempre recebe sobre isso. Sim. Nós temos no nosso site rs21.com.br 2 programas dedicados sobre a Inquisição. Inquisição parte 1, Entendendo a Inquisição parte 1, Entendendo a Inquisição parte 2. Acesse o nosso site, Portal da Rede Século XXI, procura lá por Programa Eclésia, você vai achar esses programas sobre a Inquisição. Padre Guido, vamos continuar a nossa conversa aqui, porque tem muita gente boa para a gente falar aqui. Vamos falar então agora, Padre Guido, sobre o padre que o senhor já citou no finalzinho do bloco anterior, que é o padre Gregor Mendel, que nasceu em 1822, morreu em 1884 e ele teve uma colaboração importantíssima para a ciência. Conta para a gente. Ele era um frade agostiniano e superior, inclusive, até do seu convento lá em Brno. E dedicou os seus estudos a várias disciplinas. Foi, inclusive, nomeado suplente de teologia, etc. Mas, veja só, ele adorava passar algumas horas meditando no jardim, na horta do convento, do mosteiro. Foi aí que ele começou a cruzar ervilhas, veja só.
e no jardim, no seu mosteiro, e obteve sucesso ao descobrir as leis básicas da genética. Ele estudou a herança e a característica única e contrastante, apresentando exatamente as leis que depois seriam reconhecidas, né, da hereditariedade dos fatores dos genes. Por isso, um nome que deu uma importância extraordinária, na hora também ele, como Galileu, ninguém reconheceu o merecimento, né? Mas depois a ciência encontrou estes documentos e deu plenamente razão a este padre Gregório Mendel. Então, esse sacerdote austríaco, que era meteorologista e era botânico, né, esse monge agostiniano, bota pra gente a foto dele aí, diretor, padre Gregor Mendel, ficou conhecido como pai da genética, tá aí, ó. Então, os estudos de genética, até hoje, isso não estou dizendo só dentro da Igreja Católica, isso vale para o mundo todo, para qualquer aspecto da ciência, de quem for estudar genética vai se deparar com as ideias de Gregório Mendel, a ponto de alguns escritos dele e alguns estudos dele, propriamente dito, chamados como as leis de Mendel, né? O nome dele está ligado ao estudo de genética, ele é considerado o pai da genética, esse importante cientista. Então, o padre Gregório Mendel. Outro dia, uma palestra que eu estava fazendo aqui na cidade de Campinas, a hora que eu terminei, uma menina que estava na palestra veio falar comigo, olha, eu estudo biologia, eu já ouvi falar muito sobre o Gregório Mendel, só que eu não sabia que ele era padre. Pois é, porque de vez em quando a gente estuda lá no dia a dia da escola, e nem sempre a Igreja Católica, que é vista com bons olhos por algumas pessoas, não todas, mas por algumas pessoas que pensam a educação no país, e eles omitem essa informação, né? Mas aqui a gente está falando a verdade. Já falamos sobre Nicolau Copérnico, que era padre, e agora sobre Gregório Mendel, que era padre. Então, como que a Igreja Católica pode ser contra a ciência se durante toda a história ela estava patrocinando a ciência e entre os seus sacerdotes a gente vê os maiores cientistas da história? Mas tem mais, ó. A gente está só no começo aqui da nossa conversa. Tem muita mais gente importante para a gente conversar. Por exemplo, vamos já para o próximo personagem, Padre Guido? Sim. Olha, explica para a gente, Padre Guido, em poucas palavras, de maneira bem simples para o nosso telespectador entender, primeiro, o que significa a teoria do Big Bang? Certo. A teoria do Big Bang, usamos a palavra bem clara, Big Bang, escrito Big Bang, porque a pessoa que confunde com o Big Ben, que é o relógio lá de Londres, né? Que A palavra Big Bang por causa de um nome de uma explosão, né? Que relembra uma explosão, né? Poderíamos traduzir em português como a grande expansão, né, do universo. Certo. Certo. Foi qualificado com estes termos a teoria deste padre George Lemaitre, que era um sacerdote jesuíta da Bélgica. Ele também era padre, né? Este homem estudou o seguinte, queria calcular a distância e a velocidade das galáxias. Ele encontrou um fenômeno muito, digamos assim, estranho naquela época. Isto é, havia uma relação, quanto mais distante de nós existe uma galáxia, mais rapidamente a galáxia se afastava da Terra. E queria saber o porquê. Ele chegou a uma primeira conclusão. Se há esta velocidade para afastar, significa que o universo está em expansão. Ele foi a primeira pessoa que chegou a essa conclusão, que o universo estava em expansão. Mas por que está em expansão? Porque antes de adquirir esta imensa velocidade, formava só um bloco. Isto é, todas as galáxias estavam muito juntas. E aí houve como tipo de uma explosão. Ele chama do átomo, né? Só interrompendo, Padre Guido. Sim. Ele chamou primeiro essa teoria de átomo primordial. Primordial, né? exato. Ou seja, que tudo veio de uma minúscula partícula, na qual, de uma explosão, que ainda até hoje os cientistas se debruçam sobre isso, começou essa expansão, então ele inventou essa teoria, que depois ficou conhecida como teoria do Big Bang. Ou seja, que o universo está em expansão e que tudo veio de um pequeno átomo, né? Exato.
a arquitetura, a música, enfim, tudo isso teve o papel importantíssimo da igreja. Não só da igreja incentivando, como da igreja também bancando tudo isso, né? Porque quase tudo aconteceu dentro dos templos católicos. E a educação tem tudo a ver com o que a gente está dizendo, a ciência também. Então, olha, entra nesse site rs21.com.br/EAD, conheça todos os cursos que elas têm disponíveis, que estão disponíveis lá no nosso site. Mas procure, então, por esse curso chamado Igreja Católica, Construtora da Civilização, do historiador Thomas Woods. E um detalhe, gente, esse curso é de graça. Você não vai pagar nada para fazer ele. Então, o que você está esperando? Por favor, aproveita, entra, então, nesse endereço, e você vai se beneficiar desse conteúdo. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua conversando sobre a relação desses padres cientistas que, no meio da Igreja Católica, contribuíram de maneira importante para toda a ciência no mundo inteiro. A gente volta já já. Sai daí.